Vamos ver o que eu li em setembro? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje a gente vai ver tudo que eu li em setembro. Tudo significa 6 livros. Ah, antes que vocês me perguntem isso aqui é um negocinho que eu uso para desentortar o dedo, né? Exerce uma pressão. Doía muito no começo, mas agora já acostumei e se chama órtese gafanhoto. Poderia dizer que é um anel de gente estilosa, né? Porque não colaria para alguns, mas vamos ao que interessa. Eu li no Kindle 2 livros, Ressurreição, do Tolstói, e Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf. Estou influenciada pelo vídeo que eu fiz, meus autores favoritos 2? Muito provavelmente. Porque toda vez que eu faço aquele vídeo, eu fiz 2 vídeos desse, mas toda vez que eu falo dos meus autores favoritos, ficam me demandando por o que esperar de, né? Que é o quadro que todos preferem neste canal. Também adoro fazer aquele quadro, mas aí eu já aproveito para explicar que é um quadro difícil de fazer. Porque exige que eu tenha lido uma quantidade razoável de obras de cada autor. É por isso que eu demoro a fazer. Eu gostaria de fazer um por mês, mas não dou conta. E aí eu fico querendo ler pelo menos tudo que eu tenho. Então, do Victor Hugo ainda me falta ler um livro. Acho que Balzac talvez reler um. Aí se eu já li muito tempo eu quero reler. Então, dos 6 livros que eu li neste mês de setembro, 4 são de autores sobre os quais eu pretendo fazer o que esperar de. Então alguns são releituras e alguns leituras. E para não criar suspense nem nada, eu estou pretendendo fazer os próximos, né? O que esperar de serão de Mário de Andrade, Gabriel Garcia Marques, que eu já li tudo dele, Mário de Andrade também, tudo que eu tenho. Saramago falta ler um, Victor Hugo falta ler um. Tem algumas coisas do Tolstói que eu quero ler ainda antes de fazer o vídeo, 1 ou 2 livros. Clarice Lispector, a mesma coisa. Virginia Woolf, a mesma coisa. Mas enfim, eu pretendo fazer vários vídeos dessa série. Então assim, tenho paciência, que aos poucos eu chego lá. Se eu vivesse só disso, gente, eu garantiria um vídeo por mês dessa série, o que esperar dele. Mas como vocês sabem, além disso tudo, eu tenho 2 empregos, então não dá. Mas vamos lá. Ressurreição, de Tolstói. Eu gostei muito dessa obra, não é magnum opus dele, né? Acho que é Guerra e Paz, é a principal obra dele, depois Ana Karenina. Mas Ressurreição, a gente entra em contato com um Tolstói socialista, ou comunista, como preferirem, porque é a história de um cara que se envolveu com a moça, teve um caso com ela e tal, e depois ele se torna juiz, e esta moça com quem ele teve um caso, ela é acusada de um crime. E ele, na condição de juiz, ele se sente tocado. E ele se sente tão tocado que ele quer interceder em favor da moça, ele começa a questionar o sistema jurídico da Rússia, todas as injustiças, ele começa a fazer apontamentos contra os seus próprios, né? Seus que eu falo assim, ele está na condição de juiz, então ele está fazendo apontamentos contra o sistema. Então assim, quem somos nós para julgar uma pessoa que por necessidade cometeu um crime assim, assado, sendo que aqui nós, o Estado, cometemos crimes até maiores. Se nós também não somos justos, se nós também, um monte de coisa. Ele faz toda uma discussão nesse sentido. Isso abala a vida dele a tal ponto que ele desestrutura a vida, reestrutura a vida. Por conta deste acontecimento, ele vai ver de perto como os presos são tratados, como o sistema funciona, ele vai ver de perto. Ele sai do conforto da mesa de um juiz, ele sai do conforto do tribunal, né, pessoa que fica julgando à distância, e vai em loco. Vai analisar como as pessoas vivem e tal, e ele acaba ficando muito inconformado com a questão. O outro livro que eu li, como eu já disse, é da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu. E este livro ele é interessante porque a gente começa a ler e tem a impressão, né, sempre eu. A gente tem a impressão que ela, Virginia Woolf, está falando em primeira pessoa. Então não é um livro de ficção, mas é um livro de ficção. Na verdade, aqui a gente tem um superego da Virginia Woolf, uma mulher que é convidada, um escritor que é convidada para falar sobre mulher e ficção. Ela é convidada para falar sobre isso.
E aí ela começa a pensar sobre o assunto, ela começa a analisar coisas que foram acontecendo com ela nesse período. E aí ela vai avaliando a condição da mulher. Ela faz uma avaliação da condição da mulher a partir de si, do seu contexto, e começa a trazer a realidade de outras autoras como Jane Austen e várias outras, George Sand, George Eliot, principalmente Eliot, porque a George Sand é francesa, então ela traz a realidade de autoras, escritoras inglesas. E ela até compara, né, se Shakespeare fosse mulher, se a irmã de Shakespeare tivesse o talento dele, que situação ela enfrentaria? Quais as dificuldades de uma mulher no século XIX se manter como escritora, né? E ela fala das poucas que havia, algumas tinham que usar pseudônimo, inclusive. As condições de trabalho, né? Não poder ter um teto todo seu e não ter dinheiro suficiente para se tornar uma escritora. O quão injusta é a realidade da mulher no século XIX, a mulher inglesa. Ela faz esse recorte histórico e geográfico e de gênero, né? Mulher inglesa, século XIX. Eu li este livro e isso me remeteu ao livro da Chimamanda Ngozi Adichie, Sejamos Todos Feministas. Eu senti uma paridade emocional ao ler esse com o que eu senti ao ler o outro da Chimamanda. Então, são mulheres escritoras falando da condição da mulher. É feminismo, nada de errado com isso. Mas é diferente porque a gente está falando de autoras que argumentam. Então não é a causa, é porque a mulher pronto acabou, direitos iguais, pronto acabou, esse discurso que só vai até a página 2. Não. Elas apresentam exemplos, elas ilustram, elas comparam, elas argumentam muito bem. Agora vamos aos outros que eu li. Shakespeare é um dos autores que eu quero fazer o que esperar de em breve. Então este é o último que me faltava reler. Então eu li recentemente assim, há uns 2 anos, quem me acompanha aqui sabe que todo mês eu lia uma ou 2 obras de Shakespeare, porque eu já estava na intenção de fazer esse vídeo. Depois cansei, parei e ainda ficaram acho que uns 2 ou 3 para eu reler. E agora eu estou retomando. Mês passado eu li um. Agora eu tô li o último que me faltava, reli, né? O último que me faltava, que é As Alegres Matronas de Windsor. Aqui é a tradução do Milor Fernandes. Essa história já foi traduzida como As Alegres Senhoras de Windsor, As Alegres Comadres de Windsor. Eu gosto dessa tradução. Aqui é a história do Falstaff, um cara safado, que engana, seduz mulheres e tal, então armam situações para pegá-lo. E isso aqui é uma comédia deliciosa e a gente ri bastante aqui em vários episódios. E o Falstaff me fez lembrar o Tartufo do Molière. Tem uma semelhança ali de safadeza entre essas duas personagens. Mas é a comédia que eu mais gosto do Shakespeare. Das que eu li, né, até hoje, não li tantas assim, porque eu acho que ele tem mais dramas. Mas das que eu li é a que eu mais gosto. Mas assim, eu vou fazer o que esperar de Shakespeare. O próximo autor que eu quero fazer o que esperar, né, é Clarice Lispector. Mas eu ainda preciso ler mais alguma coisa dela. A Hora da Estrela, eu li pela 4ª vez. E até perguntei no Instagram se vocês queriam que eu fizesse um vídeo sobre ela, sobre a Macabeia. Porque eu acho que já tem bastante coisa sobre ela aí no YouTube, mas vocês pediram pra eu fazer sim, então eu vou fazer. Porque a Macabeia é uma personagem assim, que precisa ser estudada com lupa, e ao estudá-la a gente descobre sobre a gente, o que a gente sente em relação a ela diz muito sobre o que a gente é, então assim, o fato de eu sentir aflição em relação a ela revela muito sobre mim, e assim que tem gente que sente piedade, tem gente que sente, sei lá. Mas a Macabeia é uma nordestina que mora no Rio de Janeiro, uma jovem totalmente fora de esquadro, totalmente fora de prumo, totalmente sem alicerce, um ser que existe, não sabe nem porquê e nem como e existe realmente, né? Eu não sei, às vezes eu acho que ela tem dúvida, ela não sabe o que é existir, vive da maneira que vive porque não sabe como ela deveria ou poderia viver. Enfim, é uma criatura incompetente no que faz. Ela é a anti-heroína, se a gente fosse pensar no século XVIII, XIX, ela seria a anti-heroína total. Mas como a gente está no século XX, né? Aqui nessa história foi escrita no século XX, a gente está no século XXI,
reconhecemos uma heroína desta forma neste contexto? Ela é datilógrafa, mas datilografa mal sabe ler, enfim. Ela não tem êxito em nada que ela faz. Ela se envolve lá com um cara também nordestino, que mora no Rio de Janeiro, aproveitador. Ela só se lasca e ela nem sabe disso. Ela nem tem consciência do que acontece a ela. É uma criatura que dá nervoso, dá desespero. Você ri de histeria, sabe, de algumas coisas, assim, de nervoso, de histeria, de inconformismo. Outro livro que eu li sobre o autoritarismo brasileiro, da Lilia Moritz-Schwartz. Ela tem um sobrenome difícil. Este livro lembra muito, em termos de conteúdo, A Elite do Atraso, do Gessé Souza. Em termos de conteúdo, não em termos de abordagem. Então, ela toca nos pontos, quase todos, pelo menos, que o Gessé tocou. Ela também faz uma retrospectiva histórica para explicar o momento atual, como o Gessé tocou. O livro dele, eu já fiz um vídeo, né, falei, ele é muito enérgico, ele não apresenta muitos dados às vezes. Então ele faz afirmações que, se não comprovadas, né, no texto por meio da argumentação, só vai irritar pessoas que têm um pensamento oposto. A Lilia, ela já é mais didática nesse sentido. Traz questões históricas. Ela estruturou o livro por tema, então cada capítulo é um tema. Então eu vou só ler aqui, são 8 capítulos, eu vou ler os temas que ela pontua. Escravidão e racismo, mandonismo, patrimonialismo, corrupção, desigualdade social, violência, raça e gênero, intolerância. Ela fala disso tudo. E toda vez que ela vai falar de cada item deste, ela recupera dados históricos desde Brasil, República, Império, às vezes até colônia. Então ela explica os traços disso, como este assunto aparece no cenário político no decorrer da história. Ele tem umas 250 páginas e ela trata desses assuntos todos ainda numa perspectiva histórica. Isso significa que ela não se aprofunda muito, embora seja panorâmico, é panorâmico, mas não muito aprofundado, porque é um livro curto para tantos temas e com abordagem histórica ainda. Ela apresenta dados, ela fala, ela se posiciona e ela terminou este livro neste ano, acho que março de 2019. Então ela traz um pouco da realidade brasileira até depois das últimas eleições. É bem legal, mas ele não é muito aprofundado, não foi o propósito deste livro. Não estou falando que o livro é ruim, eu estou falando da proposta dele, ele é bom. Eu disse que ia fazer um vídeo sobre ele, mas eu não vou fazer não. Vocês fiquem com esse comentário aqui, eu não vou dar conta de fazer tantos vídeos. E o último livro que eu vou citar é Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar. Este livro foi uma releitura e uau! A primeira vez que eu li já tem uns 12 anos. Reler este livro não tira a surpresa não, a admiração que eu tenho por essa autora ao fazer esta obra, né? Então assim, não foi surpresa, porque eu já tinha lido, mas eu não canso de admirá-la. É um livro que ela demorou décadas para fazer, ela fez, jogou fora, refez e tal. Memórias de Adriano. Quem é Adriano? Adriano é o imperador romano da antiguidade clássica. E ela representa um Adriano velho, um Adriano que está fazendo uma análise retrospectiva de todo o seu reinado, contando casos e falando das suas ascendências dos imperadores anteriores a ele, Trajano e tudo mais. E ele faz essa retrospectiva, essa avaliação, porque o seu sucessor, Marco Aurélio, é como se fossem conselhos de um imperador mais velho para um mais jovem. É de uma erudição impressionante e eu fico imaginando a pesquisa histórica que ela teve que fazer. Porque aí ele fala de Cartago, aí ele fala das guerras púnicas, aí ele fala de um monte de coisa, porque ele está no momento que ele tem que falar da Grécia, né? Porque o Império Romano dominou a antiga Grécia, terras gregas, enfim, Oriente Médio, Norte da África e tudo mais. Ele fala do amor dele pelo Antínuo, acho que é Antínuo, um jovem que morreu
cedo se matou, enfim. E o culto que ele fez ao Antínoo, aí essa passagem faz lembrar até Calígula com a irmã, né? Ele teve casos com as irmãs Calígula, e uma delas que engravidou dele, parece que morreu, ele começou a fazer culto à irmã, não sei o que. O Adriano faz a mesma coisa. Então, cultos, quer transformar em, sei lá, reis, cidades com nome, cidades ou regiões, enfim, com nome da pessoa para homenagear, faz templos e tudo mais. Por que esse livro é incrível? Tudo isso que eu já falei já justifica. Só a pesquisa histórica que ela tem que fazer, para além disso, ele é incrível porque ela pinta uma pessoa que realmente existiu em tempos longínquos, essa pessoa velha, relembrando. Então, é um livro, claro, que vai entrar para aquela série Memórias, né? A memória na literatura. Então, ele relembrando do seu reinado. E aí, quem já viu os vídeos sobre memória sabe o que isso traz em seu cerne. O que é você relembrar? A sua avaliação presente de algo passado. E se a pessoa está velha, o estado de espírito dela em avaliar o passado. A presentificação do passado, fazendo uma releitura do passado. Fazer isso com uma pessoa que existiu, com fatos históricos, é dificílimo. Ah, mas é ficção, então não tem compromisso? É ficção, mas também ela tem que ser fiel à história, senão fica inverossímil. Ou seja, ela tem que ser fiel aos fatos históricos, pinta uma pessoa que representa uma pessoa que realmente existiu num estado emocional muito delicado, aquele estado emocional em que a gente fica acometida por nostalgia, a gente fica com culpa, a gente entra em contato com as nossas emoções mais conflitantes quando a gente está nessa situação de relembrar. Por quê? A gente presentifica algo que aconteceu. E quando a gente presentifica, a gente está atribuindo nossas emoções, o nosso modo de ver e ser hoje a fatos passados. E aqui esses fatos passados são fatos históricos. É uma obra incrível, impressionante, como ela fez isso. É por isso que este livro está naquelas duas relações da revista Bula e da revista Bravo, de os melhores livros da literatura. Enfim, é um livro muito agradável de ler, pelo menos para mim, que gosto de história e tal. Então é isso. Não li muito, mas falei muito nesse vídeo. Eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês leram no mês de setembro, se rendeu, se não rendeu, o que vocês leram disso aqui. Enfim, muito obrigada por assistirem, por curtirem o vídeo, porque eu sei que vocês vão curtir. E de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Obrigada, beijos e tchau, tchau.